Graças para o Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Mas, quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã que coopera conosco nesta noite. Nossa irmã Sulene, é isso? Isso, né? Irmã Sulene, Deus continue te abençoando mais e mais. Sinta-se em casa, você está na casa do Pai, amém? Pode ficar à vontade. Jesus te ama e nós também, amém? Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, amados irmãos, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. O tema de hoje, não está no telão, é cortando o mal pela raiz. Amém? Cortando o mal pela raiz. Livro de Atos, capítulo 6, no versículo 1. E depois, no decorrer da mensagem, nós vamos ler aí até o versículo 7. Glória a Deus. Acharam aí o livro de Atos? Não é tão difícil assim, né? Livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos ou dos membros, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Amém? Cortando o mal pela raiz. Daí algo, querido, que o livro de Provérbios nos ensina acerca dessa ação prudente de cortar o mal pela raiz. Isso aí é um ditado que nós usamos, que significa aniquilarmos o problema logo no começo. O ser humano ele tem um problema de deixar as coisas correrem. E quando as coisas vão correndo, fica mais difícil se resolver, não é? As pessoas, elas acabam, depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu falo, depois eu vou, depois pode ser. Então por que não cortar o mal pela raiz? Cortando o mal pela raiz. É engraçado que você vai lembrar comigo, é lógico que você vai. Antigamente era o seguinte: em toda a calçada de uma casa de bairro tinha uma árvore. Não era assim? Antigamente, hoje em dia não. E a maioria das calçadas, como é que ela era? Terra, mas algumas, depois de um tempo asfaltado, mas a árvore estava ali. Mas a maioria das calçadas, elas eram levantadas. Por causa do quê? Por causa da raiz. Uma boa parte das calçadas, elas eram levantadas. Ué, isso é óbvio. Você plantou uma árvore, dependendo da árvore que se plantou, que antigamente se plantava a árvore, pé de abacate, pé de laranja, e por aí vai. A raiz, ela levantava a calçada. Isso quando eu não deixava o muro, não é? Penso. Ué, se plantou uma árvore, é óbvio que isso iria acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que existem coisas que são claras, e que se nós não cortarmos, teremos problema. E por que então deixar? Por que então deixar? Eu estava conversando com meus coleguinhas da empresa, nós estávamos falando acerca de cartão de crédito. Cartão de crédito é bom, não é? Cartão de crédito é bom. Porém, se não souber usar,
vira um problema. Aí eu vou na loja. Eu estou na introdução, querido. Já eu entro aqui, né? Mas vamos na introdução para você ficar mais à vontade. Aí você vai na loja e você vê aquela roupa legal, mas o preço está meio soldado. Mas você tem o que na mão? Então, santo cartão. Quantas vezes você faz? Loja Simani, olha lá. Tem a loja Marisa, a loja Simani. É 10 vezes, sem juros no cartão. Maravilha. Comprei. Aí eu vou nas lojas Alexandre Elétrico. O que eu faço? Gostei daquele aparelho. E quantas vezes você faz? 10 vezes, pronto, já não é mais 10. Não é? De 10 aqui, 10 ali, já deu 20. Enfim, eu estou gostando da coisa. Eu estou gostando. Opa! E aí, meu querido, eu vou de loja em loja, de 10 em 10, eu vou me enforcando. Por que eu não corto mal pela raiz? Por que eu não corto mal pela raiz? Você acha que eu não sei? Se eu comprei 10 aqui, se eu comprei 10 ali, se eu comprei 10 lá, se eu comprei 10... Você acha que eu não sei de tudo isso no final do mês? E não é no final do mês, no final dos meses. Isso vai me complicar. Porque o primeiro mês está beleza. O primeiro mês está beleza. Mas eu não sei isso disso. Aliás, além de eu conversar com a turma da filha, também conversei também com a nossa irmã Leite também, né? E a esposa conversou sobre isso um pouquinho também. Pois bem, e aí, meu irmão, o problema nosso é que nós às vezes deixamos as coisas para depois, e depois aquilo pode nos enforcar, aquilo pode nos prejudicar. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é termos uma atitude correta mediante a qualquer situação da nossa vida. Por que eu comecei a falar sobre isso daqui? Porque a igreja de Pedro, a igreja de André, a igreja de Tiago, de João, a igreja primitiva, depois que Jesus foi assunto ao céu, confiou a esses apóstolos a sua igreja, a noiva. E a Bíblia nos diz que depois de Atos, no capítulo 2 em diante, a Bíblia fala que a igreja, depois da descida do Espírito Santo, daquela pregação maravilhosa de Pedro, a igreja do Senhor Jesus tomou uma proporção grande de membros. E foi crescendo, mas havia um problema, querido. Havia um problema. A igreja estava cuidando de vidas. Eles estavam cuidando de pessoas. Cuidar de pessoas é fácil? Não. É não. Cuidar de pessoas não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil. Não é fácil. Pedro e os demais apóstolos, a igreja crescendo, glória a Deus, aleluia. Só que tem um fator aí. O
Se converteram os gregos, se converteram de pessoas de outras nações. Mas havia um problema, querido, no meio do povo judeu, que o povo judeu era um povo totalmente fechado. O povo judeu era um povo que não se misturava. Se você pegar a passagem de Jesus, quantas vezes ele apaziguou a briga entre judeus e samaritanos, de judeus e gentios. Se converteram, gregos, judeus e outros. A conversão, querido, ela é um processo de transformação. Não existe conversão sem transformação. Se antes eu era uma pessoa que excluía outras, com Jesus eu não sou mais. Com Jesus eu não sou mais. Por quê? Porque Jesus não me excluiu. Ele me salvou. Ele me aceitou. Ele me resgatou. Amém? Ele fez isso com cada um de nós. Porém, começou a ter esse problema na igreja. Então os gregos se levantaram e começaram a reclamar. Pronto, agora de um problema que tinha de acepção de pessoas, estava tendo agora, não só acepção de pessoas, como agora pessoas amarguradas dentro da igreja, pessoas chateadas dentro da igreja, pessoas se sentindo excluídas dentro da igreja. Você leu comigo aí o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou membros, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Como é que ficava dentro de Deus? Como é que se fazia um culto? Como é que eu faço um culto se eu estou contra o meu irmão A, o meu irmão B, o meu irmão C? Como é que eu posso? Que culto que é? Que culto que é esse? Como é que funciona esse culto? Como é que funciona? Como é que Deus pode receber uma adoração? Como é que Deus pode receber um louvor? Como é que Deus pode receber uma mensagem? Como é que Deus pode receber, querido, uma oração, se estamos divididos? Aliás, o próprio Jesus diz aos fariseus, quando os fariseus chamou Jesus de Beelzebul, e Jesus disse: como é que pode Beelzebul fazer as obras que eu faço? Como é que pode Beelzebul curar? Como é que pode Beelzebul salvar? Então ele estaria dividindo o seu reino. E reino dividido não subsiste, não permanece. Então como é que uma igreja, querida, ela pode permanecer igreja? Quando eu falo igreja, permanecer igreja, eu estou falando de igreja na questão local, mas sim igreja na questão pessoal. Amém? Como é que pode uma igreja ser igreja se esse comportamento está fora do comportamento que Deus nos ensinou? Havia uma murmuração entre os irmãos. Começou a ter aquela murmuração logo quando o negócio começou a surgir. E foi comigo, e ali começou a surgir daqui, dali, daqui. Aí um ficava quieto ali, outro ficava quieto ali. Quando o negócio não deu mais, aí começaram a abrir a boca. Mas por que não abriram a boca antes? Por que não falaram antes? Por isso que eu usei o tema cortando o mal pela raiz. Vamos aproveitar que a raiz ainda é fina, é mais fácil de cortar, porque depois que ela engrossar, fica mais difícil. Foi crescendo o número, e aí depois de passado tempo, não aguentaram mais, começaram a murmurar. Na verdade, a murmuração, ela já acontecia mediante a tais atitudes erradas dos hebreus, de desprezarem as viúvas dos gregos. Aí você imagina só
depois vindo para o momento de adoração, e aí então a pessoa, no momento de adoração, despreza a outra. Essa pessoa vai embora e chega em casa, começa as murmurações. Você viu como ele me desprezou? Você viu como ela me desprezou? Você viu como me trataram? Isso é coisa que se faz. Vamos falar com o pastor Pedro, vamos falar com o pastor João, vamos falar com o pastor André, com o pastor Tiago, vamos falar com o pastor Felipe, vamos falar para os 11 pastores, vamos falar com o João, que João é mais amoroso, o pastor João é mais amoroso. Não fala não conta não. Vamos orar, irmãos, entenda uma coisa, existem certas situações da nossa vida que não há tempo para orar, e sim para agir, dentro da razão bíblica, amém? Porque a pessoa fica assim, vamos orar, mas não é hora de orar, é hora de você agir. Existem certas situações que Deus quer que nós venhamos agir. Você vai ficar perdendo tempo, meu irmão. Pastor, ele perde tempo orando. Quando a vontade de Deus é para você agir, sim, você perde tempo. Quer que eu prove isso? Para você me chamar de herege? Quando Deus disse para Moisés preparar o povo, que aquela noite eles seriam libertos, assim Moisés o fez. Pegou o povo, saíram das terras do Egito, propriamente das terras de Gósen, saíram de lá. Você já conhece a história. Quando Moisés chega diante do mar, Faraó está atrás. Deus já havia dito para eles o que ele deveria fazer. Moisés, então, diante daquele mar, se apavora, os outros também. E aí que vai orar, não é que é orar. Deus fala para Moisés, levanta o cajado, toca nas águas. É hora de agir, não é hora de você ficar. Você vai dobrar teu joelho agora para orar. Agora não é hora de orar, é hora de agir no meu nome. É hora de agir. Então existe, querido, situações na sua vida, na minha vida, que se você dobrar o joelho e ficar orando, não vai dar tempo não. O problema vai acabar com a tua vida. Vai acabar com a tua vida. Existem certas situações que é necessário nós agirmos. Amém? Amém. Pois bem, murmuração acontecendo, chega-se então até os ouvidos dos apóstolos. Opa! Vamos lá, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos ou dos membros, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. O que o povo queria era que os apóstolos tomassem alguma providência e ajudasse eles e ajudasse as viúvas, e ajudasse na área que eles tinham de ajudar as pessoas. Agora me deu um branquinho, como é que chama a nossa área? Social. Queria que os apóstolos ajudassem na área social. Os apóstolos, eles não podiam deixar o ensinamento da palavra para cuidar da área social. Para isso tinha uma grande quantidade de pessoas que eram denominadas como convertidas em Cristo Jesus para realizar essa função. O que eu quero dizer com isso? É que Deus te chamou para você realizar a sua função como convertido em Cristo Jesus, como pessoas que amam a Deus. É necessário.
você tomar a tua posição e eu tomar a minha posição. Ué, os apóstolos não poderiam deixar o púlpito para fazer. Por isso que era chamada igreja. Igreja, como o apóstolo Paulo bem definiu no livro de 1 Coríntios, ele relatou acerca da unidade do corpo. Da unidade do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, assim como o corpo, cada membro tem a sua função, assim é o corpo de Cristo. Os apóstolos então reúnem o povo e dizem: olha, não é razoável que nós devemos deixar a palavra de Deus, ou seja, os ensinamentos, a mensagem, porque vocês precisam aprender, vocês precisam entender acerca desse Deus maravilhoso que nos chamou para a salvação. E para isso Deus chamou a pastores, a outros chamou a evangelistas, a outros chamou a doutores. Amém? Amém. A palavra de Deus relata que cada um tem a sua função. Então eu não posso deixar a minha função para fazer a tua, e nem você deixar a tua para fazer a minha. Então ele convoca a multidão, os apóstolos convocam a multidão e continua dizendo para eles. Versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A igreja de Deus, ela é importante, querido. A igreja de Deus, a obra de Deus, ela é importante. Ela não é algo, não é qualquer coisa, ela é algo importante. Ela é, querido, o resultado de ser aí o local que nos revela como chegar ao céu, através da palavra de Deus. Olha, os apóstolos então reúnem o povo e dizem: olha, vou deixar na mão de vocês isso. Você sabe que isso é interessante, né? Quando você vira para a pessoa e diz: então, resolve você. Não é? Resolve você. Porque às vezes é muito fácil, quando nós falamos de tal situação. Então tá, então faça você. Muitos fogem da raiva, como diz o ditado. Mas não, passa por Alexandre, não, passa por irmão ali. Não, passa para Felipe. Ninguém quer assumir uma responsabilidade, mas querem usufruir da tábua. Não é? Mas querem usufruir, mas não querem uma responsabilidade. Os apóstolos chamam então os irmãos e dizem: então tá bom, já que tudo isso aconteceu, e isso é algo grave, isso é algo muito grave. A igreja não foi feita para desprezar ninguém. Não, a igreja foi feita para acolher. A igreja foi feita para dar continuidade à obra salvadora de Jesus. A igreja foi feita para dar continuidade ao amor de Jesus. Então, resolvam vocês, entre vocês, escolham 7 homens, 7 pessoas, para que nós possamos constituir essas pessoas sobre esse importante negócio. Opa, então beleza. Não, peraí, não é assim. Eu vou pegar meu primo, vou pegar meu tio, vou pegar meu amigo, vou pegar... Não. Às vezes meu primo, às vezes meu tio, às vezes meu irmão, às vezes meu parente, às vezes meu amigo, às vezes ele não está qualificado a essa obra tão importante. Por isso a necessidade, querido, de orarmos. E às vezes, querido, nós erramos na escolha. Você sabe que o 12º apóstolo não era para ser Matias, e sim o apóstolo Paulo, mesmo sendo de uma época um pouco mais para frente. Mas o 12º apóstolo considerado na Bíblia não é Matias, é o apóstolo Paulo. Se você pegar no livro de no livro de Atos, finalzinho, comecinho de Atos,
quando eles vão escolher o 12º apóstolo, porque Judas havia ido para o inferno, o que eles fazem? A Bíblia diz que eles lançam sorte, lançaram sorte. Não me fala no comecinho de Atos. Eles lançaram sorte e a sorte caiu em Matias. Lançaram sorte. Você sabe o que é engraçado? Porque quando eu li essa passagem, eu falei, poxa vida, os apóstolos sempre oraram, foram instruídos a orar, e agora eles lançaram sorte. Tipo assim, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas peraí, a obra de Deus não é assim. A obra de Deus não funciona dessa maneira. A obra de Deus, ela não pode ser conduzida pelo meu achismo. Ela tem que ser conduzida pela vontade bíblica de Deus. Não é o meu achismo. Eu posso até achar alguma coisa que eu posso até interpretar dessa maneira. Eu posso interpretar, mas o que a Bíblia relata realmente não é a minha interpretação. Então não é o meu achismo. Bem, Atos 1:26. obrigado, querido. Atos 1:26. Então veja bem, quando eles falaram para os que estavam se agregando à igreja, então escolham vocês 7 homens. Mas não é qualquer homem, não é qualquer pessoa. E às vezes, esse é o erro, repito, esse é o erro que cometemos. Às vezes é o erro que cometemos. Achamos que tal pessoa é qualificada para tal coisa, porque gostamos, porque amamos, porque é mais próximo, porque tem mais vínculo. E às vezes, querido, podemos nos decepcionar. Amém? Amém. Eu lembrei de uma fala de Jesus, quando ele disse, que espero que isso não seja nós, não caia em nós, né? Que os inimigos maiores da onde eram? Da nossa casa. Então, como é de falar, né? É porque a nossa irmãzinha está aí nos visitando. Da nossa casa, ou seja, o que Jesus quer dizer? Os mais próximos, às vezes nós nos enganamos. Por isso que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos falaram assim. Acompanha comigo aí. No capítulo 6, acompanhe comigo aí. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. De que maneira? Boa reputação. Segura. Começa por aí. De boa reputação. Reputação. Reputação, querido, significa estima pelo nome. Uma pessoa com nome honrado. Uma pessoa, querido, honrada. Uma pessoa que tem aí a sua vida honrada pelos demais. Que tem o seu nome preservado. Uma pessoa de boa reputação é uma pessoa bem falada. Quando a pessoa chega e diz, olha, você conhece a irmã Roberta? Aí o irmão Alexandre diz, olha, conheço. Mulher, boa reputação. Mulher, olha, quer falar, você pode escrever. A mulher que cumpre com as suas obrigações. A mulher não é perfeita, mas é correta. Uma pessoa de boa reputação, ainda que você não a conheça, mas a pessoa que a conhece faz todo aquele elogio para essa pessoa. Então, o apóstolo diz: escolhei 7 homens, primeiro, de boa reputação, porque os que estavam cometendo esse erro, de fazer acepção, uma boa reputação, tiveram boa reputação? Claro que não. Imagina comigo, diácono Cícero. Não trata bem a irmãzinha que chegou. Vou pegar você de exemplo aqui, minha irmãzinha.
Quem está no pastor é assim. Nossa irmãzinha vem com todo carinho nos visitar, e veio porque Deus assim a trouxe, porque Deus a ama. E aí, meu irmão, o diabo no sítio não trata bem a irmã. O que a irmã vai fazer? Olha, isso aí, meu irmão, é óbvio. Qualquer lugar que eu e você, aonde nós formos, isso é óbvio. Se alguém chegar para mim e falar, como é que foi lá? Olha, o lugar eu gostei, mas teve um camarada lá. Olha, teve um diabo lá que eu vou te falar. Que camarada ignorante. Não me tratou bem. É assim ou é? É assim que funciona. Reputação. Existiam algumas pessoas que cometeram esse erro na igreja, não tratando bem as viúvas gregas. E com certeza, não só gregas, como também de outra nação. Isso aí caiu mal. Então, os apóstolos dizem: olha, escolhei 7 homens, mas de boa reputação. Homens, e que vocês saibam que eles têm boa reputação, que são pessoas educadas, que são pessoas que valorizam, que são pessoas que se entregam, que são pessoas que amam. Procure aí entre vocês, sejam imparcial, seja imparcial. Não vai nessa aí de, não, vou pegar meu tio, vou pegar meu colega, vou pegar, não, seja imparcial, olhe a conduta de cada um que vocês vão escolher, olha a conduta, olha a boa reputação, amém? Aí você vai, querido, na casa, você vai no bairro, aí você chega na rua, aonde um deles mora, e aí você bate numa casa procurando fulano de tal, que você precisa conversar com ele, porque ele vai ser separado para uma obra importante, repito. Aí você bate na casa do irmão, você conhece o irmão Luiz? Irmão Luiz, que mora ali? Conheço sim. Pelo amor de Deus, se ele é irmão, então o cão é tio. Tá bom, filho? Boa reputação é quando você chega, pergunta de uma pessoa, não interessa, querido, aonde ela mora, não interessa com quem ela convive, não interessa com quem ela trabalha. Quando você chega e pergunta a essa pessoa, fala: não, olha, gente boa, a pessoa está sempre aqui com a gente, sempre nos ajudando, sempre trazendo uma palavra amiga, sempre trazendo uma palavra de Deus. Opa, esse tipo de pessoa é uma pessoa que se entrega, amém? Uma pessoa que tem boa reputação. Nunca vi nada dessa pessoa. Isso é importante que você e eu devemos entender. Os apóstolos pediram para o povo, para os membros escolherem entre eles 7 pessoas que iriam cuidar, resolver esse problema que está acontecendo. Porque o importante é resolver o problema e não causar mais. Então eles orientam os membros a escolherem, mas que tenha boa reputação. Então, preserve a tua reputação. Por quê? Porque Deus te chamou. Eu já preguei isso aqui. Você leva o nome que está acima de todos os nomes. Deus te chamou. Deus te chamou. Você não é qualquer pessoa. Deus te chamou. Deus olhou para você e te amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer na cruz. Deus olhou para
limpar a tua reputação. Porque a reputação, querido, ela tem os dois lados, o lado positivo e negativo. Você pode ter uma reputação boa, como ter uma reputação má. Então, quando Jesus entra na minha vida e entra na tua vida, Ele limpa toda a sujeira que manchava a minha reputação. Então agora, opa, o que você fazia, você não faz mais. E você começa a ter agora uma boa reputação. Olha, ele mudou bastante. Olha, ela mudou bastante. Estou contente de ver como a mudança foi. Isso é boa reputação. Escolhi, pois, então, 7 pessoas de boa reputação. Esse é o começo. Ter boa reputação. Esse é o começo, não é tudo, mas é o começo. É um dos ingredientes. Segundo, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Continuação do versículo 3. De boa reputação e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Você pensa que falar em línguas é ser cheio do Espírito Santo? Não, isso é dom. Revelação, visão, não, isso é dom. Como é que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, é dar ouvido à voz de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, em segundo lugar, é amar como Deus amou. Pastor, é difícil, mas não é impossível. Se nos esforçarmos, nós conseguimos. Não na santidade plena do Senhor, óbvio que não, mas nós conseguimos. Nós conseguimos mudar o nosso coração. Ser cheio do Espírito Santo é cumprir as vontades de Deus, é ser direcionado por Deus e não por nós mesmos. Amém? Amém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz a vontade do seu Senhor. Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, querido, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me manter firme na sua presença, crendo nas palavras que Ele tem direcionado para a minha vida. Dons são outra história. Agora, ser cheio do Espírito Santo é eu manter o caráter de Cristo na minha vida, é eu manter a reputação para que o nome de Jesus não seja envergonhado. Amém? Ser cheio do Espírito Santo é isso. Não é ligar. Parou. Não adianta nada disso. Não adianta eu sapatear. Não adianta eu esbravejar. E quando eu desço as escadas, ou quando eu saio do culto, chego em casa, o pau quebra, ou na firma, eu brinco com todo mundo, ou então que a minha reputação ela é ruim. Quem cheio do Espírito Santo é esse? Não é? Como que isso é ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso falar em línguas num culto e quando eu chego em casa, minha língua ela muda o idioma e olha que aquela língua do pi, sabe qual é a língua do pi? Aquela língua de televisão. Porque qualquer coisa que acontece já solta o pi. Peraí, mas que reputação é essa? Que ser cheio do Espírito Santo é esse? Que igreja é essa? Não foi isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Como é que pode? Você sabe que tem, eu não vou. Há um casal conhecido, bem engraçado. Era chegar da igreja. O camarada comprava o carro, pegava o carro, descia com a família. Não dava 10 minutos quando chegava na igreja. Não estou exagerando não. Não dava 10 minutos. Aí lá da minha casa, eu e minha esposa,
Vocês me conhecem. Minha esposa está lá atrás. Ela pode me desmentir. Era cada palavreado que saía da boca. E como é que pode depois querer brigar? Como é que pode depois querer exercer uma função? Como é que pode, Marcelino? Como é que pode de uma fonte sair dois tipos de água? E às vezes erramos nas escolhas. Ser cheio do Espírito Santo é manter o equilíbrio, é ser temperado, como a Bíblia diz, é ser o sal da terra, como já foi pregado aqui. Ser cheio do Espírito Santo é você ter controle do seu eu. Ser cheio do Espírito Santo é você manter a tua reputação limpa. Ser cheio do Espírito Santo é você manter aí, querido, a vontade de Deus na tua vida. Ser cheio do Espírito Santo é você ter autocontrole. Arrumem 7 homens de boa reputação e também cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo mover na tua vida. Às vezes eu sinto saudade. Vou dar de saudosista aqui. Às vezes eu sinto saudade daqueles cultos antigos, onde os crentes eram mais crentes. Onde louvavam aqueles hinos. Sabe, não era tão moderno como hoje não, mas eram hinos agradáveis ao corpo, pastor, não à alma. Sabe, te fazia entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ah, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer agir na minha e na tua vida. Ele quer se mover. Como é que dizia o louvor? O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo se move em você. Ele age em você. Seja cheio do Espírito Santo. E aí ele diz, cheio do Espírito Santo. Vamos correr aqui, não vai dar tempo. De boa reputação, cheio do Espírito Santo. E de sabedoria. Ei, Jesus, sabedoria. Vou falar uma coisa para você. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Inteligência, querido, inteligência é uma pessoa que ela tem na sua mente conhecimento de um determinado assunto ou de vários assuntos. Mas a pessoa inteligente em determinados assuntos, às vezes ela não é sábia para agir em momentos difíceis da sua vida. Sabedoria. Sabedoria é saber entrar e sair, agir no momento certo, ficar quieto no momento certo, andar no momento certo, parar no momento certo. Ter sabedoria. Ter sabedoria, querido. E sabedoria a gente só adquire sabedoria, querido, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Porque Ele criou a sabedoria, diz o livro de Provérbios. Ele criou a sabedoria. Sabedoria. É necessário termos sabedoria. Sabedoria na hora de você agir, na hora de você abordar uma pessoa, na hora de você conversar com ela, na hora de você, querido, na hora de você agir em qualquer situação. Quando Jesus foi feito pelos fariseus, pelos moradores,
em Jerusalém, acerca da mulher adúltera, que não era Maria Madalena, nunca foi Maria Madalena nunca foi prostituta. Isso é um erro teológico que trouxeram aí, ela nunca foi prostituta, a Bíblia nunca diz isso. E a mulher que foi pega, ela morava em Jerusalém. Quando pegaram Jesus, levaram essa mulher até Jesus, foi pega no ato de adultério, pegaram Jesus e falaram: Senhor, a lei de Moisés nos manda apedrejar, o que o Senhor diz? Ali houve um momento de inteligência e a finalização gloriosa da sabedoria divina. Inteligência por quê? Porque Jesus conhecia a lei, tanto de Moisés como a lei romana. Então é bom você conhecer leis, tanto a de Deus como a dos homens. É bom você conhecer os seus direitos, tanto na terra como no céu. Então eles falaram para Jesus: a lei de Moisés nos diz que essa mulher deve ser apedrejada, porém a lei dos romanos dizia que isso não poderia acontecer, e aquele que cometesse tal ato poderia ser punido. Então, se Jesus condenasse aquela mulher pela lei de Moisés, ele seria punido pela lei dos romanos. Se ele acha pela lei dos romanos, ele seria punido pela lei de Moisés. Então, o que Jesus disse? Sabedoria. Ele para, dá um tempinho, não é igual nós, estabanados, já quer falar, já quer agir, já quer esbravejar, já quer bater. Ele para, escreve na terra e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Acabou. Sabedoria. E com a sabedoria divina, calou a boca de todo mundo. Um a um foram soltando as pedras, e Jesus pôde fazer uma grande obra na vida daquela mulher, que seria morta. O que eu quero que você entenda, que eu tenho que entender, que nós temos que entender, é que é importante, querido. É importante nós termos na nossa mente este chamado que Deus nos fez, este chamado como igreja, este chamado como homens e mulheres de Deus, esse chamado, querido, é de pessoas que vão dar continuidade a essa obra maravilhosa que Ele iniciou. E para isso eu preciso ter boa reputação, eu preciso ter, querido, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, e eu preciso, querido, ter sabedoria. Coisas que muitos hoje não têm, até mesmo dentro dos lares. A Bíblia nos diz que a mulher sábia, e a tola destrói. A Bíblia também diz para os homens, amai as vossas esposas, como Cristo. Então, querido, é para os dois lados, para homens e mulheres, sejam sábios, porque o lar, o meu lar, o teu lar, é o começo da igreja. Amém? Se a Bíblia diz que se eu não sou apto a cuidar da minha casa, então eu não sou apto a cuidar da casa de Deus. Se eu não sei governar a minha casa, se eu não sei cuidar da minha esposa, se eu não sei cuidar da minha filha, se a minha esposa não sabe cuidar de mim, se ela não sabe cuidar da minha filha, se a minha filha não sabe cuidar do pai, se ela não sabe cuidar da mãe, então nós não somos aptos a exercer nada dentro da casa de Deus. Puxa vida, só ouviu meia dúzia de aleluia, de glória a Deus. Ué, esse é fato, meu irmão. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Lembra aquela conversinha? Voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor é isso, que nós temos atitudes corretas. Atitudes corretas. Você não sabe. Então vocês vão escolher pessoas assim, de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Por que precisava ter pessoas assim? Porque o negócio que eles iam agora, querido, administrar era importante. O que eles iam administrar na igreja? Fala aí, o que eles iam administrar? Bom, se perguntasse para os pastores fanfarrões de hoje e outros líderes religiosos de hoje, que são aí os totalmente carnudos, o
que vão administrar? O dinheiro da igreja. Não. É um importante negócio. Ter um negócio aqui não leve para o lado pejorativo, não. Assim como algo precioso. Esses homens precisam ter essa característica, porque eles vão exercer, eles vão aí exercer essa função para cuidar desse importante negócio. Que negócio é esse? Vidas. Por mais problemática que elas sejam, são vidas valorosas que Deus amou de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz para morrer por cada uma delas. Vidas. Você é importante. Amém? Amém. Repita comigo aí. Jesus, eu te agradeço. Porque eu entendo que eu sou importante. Tem pessoas que não sabem disso. Tem pessoas que se desvalorizam. Tem pessoas que elas se desvalorizam. E uma pessoa que não se valoriza, você acha que ela vai valorizar outras coisas? Fala para mim. Se eu me desvalorizo, você acha que eu vou ficar importante? Eu vou me importar com a tua valorização? Você acha que eu vou me importar? Você acha, meu irmão? Claro que não. Claro que não. De modo nenhum. Mas quando eu me valorizo, então eu te valorizo. Porque a Bíblia nos diz isso. O que eu quero para a minha vida, eu quero para a vida do meu irmão. Amém? Amém. Eu preciso desses 7 homens que tenham essas qualidades: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque esses homens vão trabalhar com vidas, com pessoas, não é com produto. Estão com vidas. É obrigação da igreja, querido, cuidar de almas, cuidar de vidas. Quando eu falo alma, eu digo vidas. É porque não somos corpos. Cuidar de vidas, de pessoas. Sabe, ter tempo para ouvir o problema de cada um e orar por eles. Trazer uma palavra correta. Esses homens teriam a responsabilidade de acabar com aquele problema que havia dentro entre os irmãos, de murmuração, de acepção. Era necessário homens com essa qualidade, e não homens que viessem colocar mais lenha na fogueira, não é? Tem uns que vêm de apagar e colocam mais lenha na fogueira. Eu não entendo isso. Pois bem, eu quero que você entenda uma coisa. Nós somos os discípulos de Jesus. Você é discípulo? Não, pastor, eu não sei a Bíblia direito. Não, mas alguma coisa de Deus você sabe. Sabe por que você sabe? Porque você sabe que só Ele é Deus. Você sabe que você entregou a sua vida a Ele. Então alguma coisa você sabe. Você pode não querer uma responsabilidade, aí é outra história. Mas que você sabe, você sabe. Nós somos igreja de Deus. E a igreja de Deus, querida, ela tem que assumir essa responsabilidade de trabalhar em prol a esta obra gloriosa de Deus, ao qual lidar com vidas. E a tua vida, querido, ela é o primeiro trabalho que você tem que iniciar. Trabalhe com você. Comece trabalhando com você mesmo. Amém? Amém. Comece trabalhando com você mesmo. Comece entendendo melhor o amor de Deus sobre a tua vida. Comece assim. E aí você vai ver como as coisas vão tomar uma outra proporção e como as coisas vão sanar. Pois bem, vamos embora. Mas nós, versículo 4,
crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Deixa eu falar uma revelação nesse versículo. Quando escolheram esses homens, aliás, quando deram essa notícia para eles, a responsabilidade é de vocês. Sabe o que nós acabamos de ler? Que esse parecer agradou a todos. Que bom que a igreja de hoje entendesse isso. Quando eu falo a igreja de hoje, estou falando no contexto geral. Que bom que a igreja hoje pudesse entender isso. Opa, peraí, a responsabilidade é minha. O que ele está falando é verdade, a responsabilidade é nossa. Esse parecer contentou a toda a multidão. Contentou. Ó, você é responsável do diabo. Você, irmão, é responsável. Você, irmão, você, senhor. Os irmãos aqui. Os irmãos lá de trás. Os irmãos aqui. Nós somos responsáveis para dar continuidade à obra de Deus. Quer fugir da responsabilidade? É um direito seu. Mas quando eu assumo a responsabilidade, olha o que aconteceu. E talvez esse possa ser o problema de muitos. Versículo 7. Quando assumiram a responsabilidade, revelação bíblica, crescia a palavra. A primeira coisa que começou a se expandir e a crescer na vida de cada um foi o quê? A palavra. A palavra de Deus começou a crescer na vida de cada um. E de cada um, querido, foi se espalhando. Quando você se interessa, quando você assume a sua responsabilidade, que você tem que ler, que você tem que conhecer, que você tem que pelo menos se esforçar em conhecer e prosseguir conhecendo a palavra de Deus, a palavra de Deus cresce na tua vida. E quando ela cresce na tua vida, ela vai se expandir na vida de outros. Porque quando a palavra de Deus ela cresce na minha vida, eu não contenho ela dentro de mim. Então eu tenho que falar dessa palavra para outros. Não é assim? Agora, se eu não tenho ela dentro da minha vida, eu vou falar o quê? Sabe o que eu vou falar? Você já sabe. Eu vou falar do Big Brother. Eu vou falar da novela. Eu vou falar de um monte de coisa que não salva ninguém. Que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe dessas coisas. Todo mundo já sabe. Sabe uma coisa que todo mundo não sabe? É que Jesus ama e veio para salvar o que está perdido. E que muda a história do pecador. Que muda a história daquele que está sofrendo. A palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, em grande parte dos sacerdotes, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes que eram coração duro começaram a amolecer pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus tem poder. Tem poder para quebrar o mal, tem poder para restaurar a tua vida, tem poder, querido, para te alegrar, tem poder, meu irmão, para te salvar, e tem poder para salvar toda a nossa família, tem poder para salvar toda a humanidade. Basta nós adquirirmos a nossa responsabilidade. E de que maneira fazemos isso? Cortando o mal pela raiz. Que mal é esse, pastor? O mal da preguiça, da falta de ânimo, da falta de compromisso, da falta de adoração, da falta da boa reputação, da falta da ação gloriosa do Espírito Santo, da falta da sabedoria. Corte o mal pela raiz e deixe Jesus trabalhar na tua vida. Que possamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Amém? Deus é bom. Aplauda ao Senhor.